Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Rapaz, tô nervoso. Como Laísa falou, só para fazer, até deixar vocês cientes também do que nós da Central Teens temos feito. Como esse mês é o mês da juventude, esse mês os teens vão ficar aqui para assistir as ministrações que estão sendo preparadas para eles. E os teens, especialmente, têm um desafio rolando, né? Aqueles que estão no grupo dos teens da Central, se você tem de 10 anos a 17 e não está no grupo dos teens da Central, por favor, procure a mim, ao Lucas, ao Guilherme, ao Gabriel, para que a gente te inclua nesse grupo, tá? E nós temos um desafio rolando. E esse desafio é bom, porque ao final do mês, o teen que estiver presente nos cultos, anotar quem pregou, qual foi o tema, qual foi o versículo, o texto bíblico chave, se ele for às células na semana, ele participar ativamente, aquele que trouxer as informações mais detalhadas vai ganhar um prêmio junto com os tios dos teens, né? É garantido aí um passeio com a gente, né? A gente ainda está pensando se vai no shopping, se vai no Brutus, utilizar os 10% do associado PPM, lógico. Se você não é associado PPM, meu irmão, não perca tempo. Tem caravana missionária também em janeiro. E aí a gente vai premiar pela motivação, pelo empenho, pelo desenvolvimento, o teen que se destacar durante esse mês com um lanche, um grande banquete gratuito. E aí nós falamos hoje de manhã na sala do Descubra que todos os teens podem ir, porém, cada um vai precisar pagar o seu, né? Porque aí um vai ganhar 0,800 de graça. Amém? Mas, quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Eu vim de José, e José será o nosso personagem dessa noite. Na semana passada, fazendo a abertura do mês da juventude, a Laísa esteve aqui ministrando a palavra de Deus, e ela falou sobre a necessidade de nós deixarmos um legado. Ela pregou, inclusive, sobre os 4 amigos, e falou sobre o relacionamento, sobre a necessidade que nós temos de estabelecer relacionamentos que falem a verdade, que gerem sonhos e que deem continuidade a um legado. E aí, quando eu recebi o convite, né, para trazer a palavra, e aí eu me dei conta que seria o Dia dos Pais, eu confesso, meus irmãos, que eu fiquei um pouco preocupado, né, porque geralmente nas igrejas a gente, no Dia dos Pais, no Dia das Mães, sempre tem uma palavra voltada para aquilo. Mas como falar de pai, de paternidade, e falar também para a juventude? Esse para mim foi um grande desafio, pensar nisso. Mas para Deus esse não era o grande desafio. Então, pensar na palavra de hoje é pensar nas relações pais e filhos, de pais para filhos. Hoje, como pai e como filho, talvez eu tenha um pouco mais de propriedade para falar sobre isso, né? Então, está aqui hoje diante de vocês um pai que também é um filho. E um dos exemplos que eu quero usar com vocês e para que nós pensemos nessa noite é a história de José. Esse personagem que a maioria de vocês, acredito eu, já deva conhecer. É um personagem que mexe muito comigo, que fala muito ao meu coração. A história de José é uma história que traz uma grande responsabilidade para mim, porque ela também fala sobre mim. Ela não fala só sobre José. E talvez eu esteja falando aqui para tantos outros Josés. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por favor.
Para você se lembrar, José, ele era um dos 13 filhos que Jacó teve, 12 homens e uma menina. José, ele era filho de uma das esposas de Jacó, aquela que ele nutria um grande sentimento, um sentimento diferente, uma paixão talvez avassaladora em seu coração. José representava a concretude, a realização do amor de Jacó e da sua esposa. José, ele era um rapaz sonhador e por volta aí dos seus 17 anos, houve uma grande mudança na sua vida. Os irmãos de José sabiam que o seu pai Jacó o tratava de forma diferente. O cenário familiar era um cenário familiar complicado, porque os irmãos nutriam dentro dos seus corações um sentimento, talvez de ciúmes, talvez de raiva do pai, de rancor, porque eles percebiam que José era tratado de forma diferente. E essa história, a partir do capítulo 37, nós vamos ver que José, já jovem na sua adolescência, ali na fase final dela, ele tem alguns sonhos. E como todo jovem gosta de contar os seus sonhos para as pessoas, ele abriu a sua boca e contou para a sua família os sonhos que ele teve. Quando ele contou para os seus irmãos, os irmãos já não gostavam dele, já o tinham em baixa estima, né? Eles não tinham um bom relacionamento. E aí o sonho projeta José mais do que seus irmãos. E naquela época, os mais velhos tinham mais direitos que os mais novos. Os irmãos não gostam daquilo. Então José sonha novamente e agora ele conta perto do pai e da mãe. Inclusive o pai e a mãe debocham do sonho de José. Jacó diz para ele: o que você pensa? Que você vai ser sobre mim e sua mãe? É nesse cenário, talvez caótico para os nossos dias, que José cresce. Um cenário perfeito, para não dizer imperfeito, para gerar traumas, para gerar culpabilidade, para gerar dificuldade nos relacionamentos e um rompimento familiar. Talvez esse cenário de José seja o cenário que você viveu até hoje, ou que você vive. Um cenário em que você perceba um tratamento diferenciado do seu pai, da sua mãe, do tio, da tia, do avô. Um cenário que favorece um e desfavorece outros. Um cenário de ciúmes e de inveja. E para piorar um pouco a situação, um certo dia os irmãos de José foram pastorear as ovelhas, pastorear o rebanho da família. E eles demoraram a voltar e trazer notícias. E aí Jacó decide fazer o quê? Ao invés de enviar um servo para fazer esse serviço, ele decide enviar José. José foi enviado para buscar informações. E como um jovem distraído, sonhador, pensando em mil outras coisas, José se desvia do caminho e ele se perde. E o texto diz que ele encontra algumas pessoas no caminho e pergunta pelos seus irmãos. E aí ele vai em direção aos seus irmãos. E aqui no capítulo 37, a partir do versículo 12, nós vamos ver a história de José
cada vez mais tomando um novo rumo. Enquanto José vai ao encontro de seus irmãos, os seus irmãos, percebendo que aquele camarada chato, enjoado, queridinho do papai, o bonzinho, aquele que ganhou o melhor presente, aquele que é o filho da amada, estava chegando, aquele que iria contar tudo o que ele estava fazendo de certo e errado para o papai, estava vindo. Eles decidiram então matar o irmão. Simples assim. A ideia de alguns deles foi: vamos matá-lo. Vamos pegar um animal qualquer, matar. Foi a ideia de Judá para salvar o irmão. Depois que ele viu uma caravana de mercadores se aproximar, e para tentar salvar a vida do irmão, ele então diz: vamos pegar a túnica dele, vamos matar o animal, sujar ela de sangue e dizer para o nosso pai que ele foi devorado por uma grande fera aqui no deserto. E para tentar salvar o seu irmão, Judá sugere que ele seja vendido. E então, leia comigo o versículo 36, pensando em todo esse cenário. O versículo 36 do capítulo 37 de Gênesis diz assim: nesse meio tempo, depois de ser vendido, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, o faraó e capitão da guarda. Meus queridos, José foi vendido para o Egito. Egito era uma terra distante, longe da família, e que era desfavorável a José. O coração de José, agora já ferido pelos seus irmãos, por não entender o que estava acontecendo, foi lançado em uma terra distante. José estava agora vulnerável àquilo que estava acontecendo. E aí eu quero fazer um paralelo aqui, queridos. Talvez você não se dê conta de como estão os corações dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e, por que também não dizer, das nossas crianças. Como professor, eu lido diariamente com aproximadamente 25 alunos pela manhã, diretamente, e uns 400 à tarde. E a gente vai visualizando o desespero emocional com que esses meninos e meninas se comportam no ambiente escolar. Talvez você não se dê conta da necessidade que eles passam diariamente. Eu digo eles porque nós, adultos, muitas vezes conseguimos maquiar a nossa dor, a nossa frustração, a nossa decepção, a nossa raiva e o nosso descontentamento. Esses meninos e meninas estão perdidos como José estava. José estava em uma terra que não era boa para ele. Todas as bandejas estavam apontadas para um desvio de caráter em José. O cenário era favorável para ele largar a presença de Deus. Por que que Deus fez eu passar por isso? Por que que eu fui vendido pelos meus irmãos? Por que que eu estou em uma terra distante, longe do meu pai e da minha mãe? Talvez em algum momento da sua vida você possa ter feito essa pergunta. Por que isso aconteceu comigo? Talvez a sua pergunta foi elevada a um nível um pouco mais desafiador. Talvez você apontou para os céus e disse: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Talvez José também tivesse feito isso. Erguido seus olhos para o céu e dissesse: que Deus é você? Que Deus é esse que o meu pai
me ensinou, talvez assim como José, você tivesse todas as razões possíveis para questionar Deus. Existem pessoas sem direcionamento. José estava perdido agora no Egito sozinho. E quem estava agora dando direção para a vida de José era Potifar, oficial do faraó, chefe da guarda. E eu te pergunto, quem tem dado destino para vocês hoje? Minha pergunta para os adolescentes, jovens, é: quem tem dado destino para você? E aí a minha pergunta para os pais é: será que vocês estão dando destino para os seus filhos? Será que você, assim como eu, está apontando o caminho em que o seu filho deve andar? Ou você diz, como eu já ouvi, porque o meu ainda tem 2 anos, é muito cedo pensar nisso. Ah, ele ainda não sabe o que é certo e o que é errado. Aí eu digo, engano seu. O meu filho com 2 anos sabe o que é certo e o que é errado. Talvez não na mesma proporção que eu como adulto saiba. Mas como uma criança de 2 anos, ele sabe o que é certo e o que é errado. Porque quando acontece alguma coisa, ele fala: vai brigar? Vai bater? Não pode fazer isso, né, papai? Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Na maior parte das vezes, meus queridos, os mesmos problemas que aconteceram na família de José acontecem nas nossas hoje. Acontece, e eu questionava muitas vezes a minha mãe, quando ela era viva: você gosta mais de fulano e fulano? Tenho 2 irmãos mais velhos, né? Eu falava: a senhora gosta mais deles? Ela: não, meu filho, eu gosto de todos vocês igual. Eu falei: a senhora gosta mais deles? Ela: não, meu filho. Eu falava: mãe, quem é que a senhora diz que quando acontece alguma coisa a senhora já sente? Fulano. Com quem que a senhora se preocupa para chegar à tarde em casa? Fulano. Falei: comigo? Não, filho, com você é diferente. Falei: tá vendo? É diferente. E queridos, a história de Jacó nos mostra isso. Talvez Jacó tivesse de fato errado em não cuidar emocionalmente dos seus filhos, de não ter observado o que estava acontecendo ali. Mas hoje, com tanto desenvolvimento social, tecnológico, que nós temos, não perceber alguns indícios é quase uma falha humana. Como que você não está vendo que o seu filho assiste? Como que você não acompanha o seu filho na escola? De 25 alunos que eu tenho, 5 pais são frequentes, presentes na vida dos filhos. 5. Isso não é 10%. Que está ali todo dia. Não é 20%, na verdade. Queridos, talvez nós estejamos sendo como Jacó, negligenciando o coração dos nossos filhos, em apontar e dar destino, mostrar o caminho. Nós permitimos que eles façam. E aí talvez, como a maioria de alguns adolescentes e jovens aqui hoje, talvez de você também, a minha mãe precisou ir trabalhar e eu ficava em casa. E a justificativa é plausível, eu entendo você. É necessário trabalhar, porque se você não trabalhar, como é que tem água, luz, comida dentro de casa? Mas eu queria lembrar a você que tem muita criança, adolescente e jovem, órfão de pais vivos.
Pode ser que hoje você não se dê conta, mas no futuro, a conta vai chegar para você. Vai chegar, querido. A nossa negligência hoje vai gerar um resultado. E a gente vai ter que dar conta desse resultado. Viver paternidade hoje, para mim, é um grande desafio. Desafio, pois a referência paterna que eu deveria ter, eu não tive. Ela não existiu. Assim como José no Egito, o meu coração estava vulnerável e disponível para quem chegasse primeiro. O meu coração estava disponível para o manjar do Egito. Egito é lugar de falência de vida. O Egito foi sinônimo de perversidade, de escravidão, de opressão. Muitas referências tentaram e tentam diariamente conquistar a nossa atenção e o nosso coração. Veja quem você segue no Instagram. Quantos influenciadores você segue? Quantos influenciadores você dá atenção diariamente? E aí agora eu quero falar especificamente para a minha galera aqui. Quantos influenciadores com mais de milhões de seguidores você segue no seu Instagram? Para quem vai a sua atenção semanalmente, diariamente, diuturnamente? Quem é que você está dando atenção? Sabe por quê? Porque se o pai não chega no coração do filho, um influencer vai chegar. Queridos, e se nós não permitirmos que a palavra chegue ao nosso coração, um influencer vai chegar. Dos bons aos maus. Porque tem muitos influencers na internet, nas redes sociais, pregando a palavra de Deus e distorcendo a palavra de Deus, se moldando ao Egito. E a palavra dele parece bonita, é atraente aos olhos, porque ela está falando aquilo que o coração vulnerável quer ouvir. O coração vulnerável não quer ouvir às vezes que você deve voltar para casa. Um coração vulnerável não quer ouvir que você deve obedecer o seu pai e a sua mãe. Um coração vulnerável não quer ouvir hoje sobre obediência. O coração vulnerável hoje quer ouvir que você pode sozinho, que você é capaz de tudo sozinho. É isso que está sendo pregado nas mídias, que você pode consumir o que você quiser, porque através do consumo você vai satisfazer os desejos do seu coração, e você vai ficar pleno e satisfeito. Mas graças a Deus, o meu coração vulnerável encontrou referências espirituais. E reconheceu, queridos, porque não basta você estar diante de uma referência e você não reconhecer. Eu estou diante de uma referência espiritual. Tem uma pastora na minha frente. Mas se eu não reconheço um legado espiritual, eu não me submeto a esse legado. Porque uma coisa é eu me submeter a um legado espiritual. Outra coisa é eu simplesmente falar, é uma pastora, legal. Me submeter a um legado espiritual é me colocar debaixo da autoridade dela. É descer quem eu sou e reconhecer que sobre ela há uma palavra. Reconhecer, queridos, que agora eu tenho alguém para representar a voz ativa de Deus na terra, para me dar destino e alinhamento. Talvez você já conheça a história de José do Egito e saiba que ele era filho de Jacó, conhecido como Israel, que como filho obediente, ele foi
respeitando a ordem de seu pai, jovem, sonhador e despreocupado. Em Gênesis 39:1, reforça o que nós lemos em Gênesis 37:36. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado. Jacó perdeu seu filho, foi enganado pelos outros filhos. José agora estava em uma terra desfavorável a ele, sozinho, sem apoio, sem ninguém para contar. Com 17 anos, há uma mudança drástica na vida de José. Feche os seus olhos, meu querido. Queria que você pensasse comigo, quando foi que esse mal que te assombra, essa dificuldade que te faz paralisar e ter medo, te aconteceu? Com José foi aos 17 anos, e lá no Egito, o Egito tentou a todo custo chegar no coração dele. Dentro da casa de Potifar, ele foi tentado a ceder às paixões da carne e entregar-se a uma relação sexual com a mulher de Potifar, atrair o seu senhor, aquela autoridade que estava sobre ele, a se deitar com ela e ser mais um de seus amantes, talvez. Mas José sabia que a mão de Deus estava sobre ele. José tinha uma palavra impregnada no seu coração, e é esse fragmento da palavra que o manteve firme, esperando por anos a realização do propósito de Deus. José não tinha as informações. Olhe para mim, meu querido. Talvez você não entenda o porquê você passou por isso. José também não entendia. José não sabia a necessidade, o porquê aquilo estava acontecendo. Por que ele saiu de um lugar e foi parar em outro, vendido, sem opção de escolha. Mas havia uma palavra em seu coração. O Deus verdadeiro estava com ele. José se apega ao que ele tinha pela palavra e decide não negociar o seu destino, mesmo sem saber qual seria. José não fazia ideia dos planos de Deus. Será que você faz ideia do que Deus tem para você? Será que você sabe? José também não. José não fazia ideia do que viria pela frente. Com o tempo passando, José foi tentando se desvencilhar das tentações, mas chegou uma hora que a situação piora. A mulher de Potifar não aceita a recusa dele. E sabe, queridos, o diabo é sujo. Ele vai te tentar. E quando ele perceber que você não vai cair na dele, ele vai armar uma pior para você. Ele vai tentando por todos os lados, de todas as formas, como ele tentou com José. E quando ele não consegue, ele tenta te levar para a prisão. O que tem te aprisionado? Uma sensação de indiferença? Uma percepção de incapacidade? Uma baixa autoestima? Uma sensação de fracasso constante? Percepção de que ninguém te ama? Pode piorar, porque a tentativa de Satanás é fazer piorar, é te levar à prisão, ao fundo do poço. Foi isso que aconteceu com José. A história conta que, por não ceder às tentativas de assédio da mulher de Potifar, ela o denuncia para o marido.
e fala: marido, foi ele que tentou me agarrar, ele tentou me seduzir, ele queria ir comigo para o quarto. Uma dissimulada disse que a culpa não era dela. Será que vocês, meninos que estão na escola, conhecem alguém assim? Dissimulado? Apronta, e na hora fala: não fui eu, professora. Tia, não fui eu não fiz isso. Tio, mas eu juro que não fui eu. Eu escuto isso todos os dias. Foi sem querer. Eu sei. Queridos, José decidiu não negociar o seu destino, e ele foi parar na prisão. Ele não sabia quanto tempo, mas, mais uma vez, na prisão, José decidiu se apegar ao fragmento da palavra de Deus que ele tinha. Ele sabia que ele não tinha errado, e ele não se rendeu, porque muitas vezes nós nos rendemos. Já que falaram que eu menti, agora eu vou mentir. Já que estão falando que eu sou isso, agora eu vou ser. Não é isso que nós fazemos? Já que falaram, já que estão dizendo, já que a gente vai no já, irmãos. E o nosso coração vai ficando cada vez mais vulnerável ao Egito. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos guiamos por fragmentos de informação sobre Deus e a sua vontade. A palavra de Deus, ela é completa. Eu quero que você entenda o que eu digo como fragmento. Moisés, por exemplo, a partir do capítulo 3 de Êxodo, a história de Moisés, nos primeiros capítulos, ela é muito rápida. E a gente vê que ele nasceu com um propósito, foi morar no palácio do Egito. Mas que quando ele cresceu, ele tomou consciência de quem ele era, da sua realidade. Aquilo gerou nele um coração inconformado em ver que os seus irmãos estavam sendo agredidos. Ele discute com o egípcio, esse egípcio morre, e ele por medo foge. E depois de algum tempo, na terra de Midian, já tendo estabelecido família, Deus se revela a ele e diz: o clamor do povo chegou ao meu coração, e eu decidi agora agir em favor deles. Eu quero que você vá de volta para o Egito. Ele trabalhou com um fragmento, com uma parte da informação. Assim também aconteceu com Davi. Davi era um jovem pastor de ovelhas. Davi era o quê? Jovem pastor de ovelhas. Estava fazendo o quê? Pastoreando as ovelhas da sua família. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ouvir a voz de Deus e ungir um de seus filhos como o sucessor de Saul. Queridos, lá em 1 Samuel 16 nós vemos essa história. Davi é ungido rei sobre Israel, mas ele assume o trono? Não. Depois de muito tempo é que ele assume o trono de Israel. Davi se firmou em um fragmento da promessa e se manteve firme e fiel para dar continuidade ao propósito que ele não sabia qual era também. Esther, no livro de Esther, uma jovem judia, uma mulher bela, participou de um concurso para ser a nova esposa do rei. Ela não sabia o que a esperava.
talvez nos planos dela, ela nunca tivesse imaginado ocupar tal posição. Nós jamais saberemos o final do nosso propósito, mas nós podemos decidir se vamos nos manter firmes ao fragmento do propósito em que nós temos acesso. Todos esses personagens foram vivendo o cumprimento das promessas diariamente. Davi, Moisés, Esther, José. Estavam vivendo uma palavra. Talvez desses que eu citei aqui, José se sentisse sozinho. A história e a palavra de Deus nos conta que Moisés tinha em Jetro, seu sogro, alguém que o estava direcionando. Davi tinha Samuel que o direcionou. Esther tinha o tio Mordecai que estava direcionando. Talvez você, como eu e José durante um tempo, se sinta sozinho e desamparado e não tenha ninguém para fazer isso. Talvez até hoje você se sinta assim. Seu pai, a sua mãe não deu direção a você. E talvez, como a minha mãe, você diga isso: eu não tive isso, por que você vai ter? Minha mãe e meu pai não fizeram isso comigo. Minha mãe e meu pai mandaram era eu ir trabalhar. E por que você acha que com você vai ser diferente? Por que conosco vai ser diferente? E assim como eles, não podemos duvidar do que temos recebido dos céus. Devemos nos apegar à palavra até que o Senhor fale de novo conosco. José, Davi, Moisés, Esther, Ruth e tantos outros, queridos, são exemplos de pessoas que não sabiam o destino final, mas eles se apegaram a uma parte do que eles tinham na palavra de Deus e se mantiveram firmes e constantes e blindaram o seu coração. E aí aqui eu quero fazer 2 destaques, pensando em tudo isso, queridos. O primeiro vem para nós como pais. E pais, eu não digo só o pai, mas eu também digo a mãe. A você, avô, avó, tio, tia, que exerce uma influência sobre alguém. Se você não chegar no coração do seu filho, do seu sobrinho ou do seu neto, para semear a boa semente que é a palavra de Deus, se você demorar em dar a direção que ele precisa, o Egito vai chegar no coração dele. O Egito vai fazer um estrago na vida do seu filho. Problemas emocionais, problemas psicológicos, sociais e espirituais. E reverter esses problemas, tirar o Egito de um coração, não é fácil. A tecnologia está trazendo muitas influências e o coração da nossa juventude está vulnerável às influências diárias. Muitas vezes nós, que estamos aqui dentro, não percebemos o quanto as influências do Egito têm chegado a nós. E a gente fala: não, eu estou tranquilo, eu dou conta. A autoconfiança que existe em nós
muitas vezes nos cega e não faz, e a gente não percebe que o Egito já está dentro da gente. Quando você vai se dar conta, é tarde. Por que eu não percebi isso antes? Por que eu não me dei conta que eu estava fazendo tal coisa? O Egito está mais perto do que você imagina de você. Pais, em uma pesquisa na internet, vem uma enxurrada de sugestões. Quando você liga qualquer jogo, tudo está associado. Até o aplicativo da Bíblia que eu uso no meu celular, irmãos, agora tem propaganda. E para não ter eu tenho que pagar. Está ali. E por um deslize, toca a musiquinha da Magalu direto. Está ali a propaganda. Que eu vou clicar num lugar, clica em outro e sai. Quando você vai ver, você já perdeu tempo olhando a Magalu, que está na promoção, e esqueceu da palavra. É o Egito, irmão. É o Egito tirando a sua atenção. E aí eu te pergunto, quem está chegando primeiro no coração dos nossos meninos e meninas? Quem está chegando primeiro? A boa palavra ou o Egito? Não, talvez você fale, não, Maicon, isso não é comigo não. Meu filho vem para a igreja, está fazendo até o descubra com você. Legal, que bom, meu irmão. Só que não, né? Porque comigo é 1h30 na semana. E com você em casa? E na escola? Vamos fazer uma outra pergunta aqui, né? Como professor já sei a resposta, mas eu quero ouvir de vocês. Quanto tempo o seu filho passa com você diariamente? Quanto tempo? Quanto tempo seu filho passa comigo na escola diariamente? No mínimo 4 horas. Diariamente comigo, na minha frente, próximo a mim, 4 horas comigo como professor. E você como pai, como mãe, quanto tempo seu filho está passando com você em casa? Queridos, eu estou falando para vocês, mas isso é para mim também. Porque como pai que precisa trabalhar o dia todo, meu filho precisa estar na escola o dia todo. Qual o tempo eu estou me dando para acessar o coração do meu filho? E no tempo que eu tenho, porque queridos, eu aprendi já que não é sobre a quantidade de tempo, é sobre a qualidade do tempo, o significado do tempo em que você como pai passa com o seu filho. Podem ser 30 minutos diários, mas se aqueles 30 minutos forem significativos, valerá muito mais do que 4 horas que ele passa com um professor dentro da escola. Com quem o seu filho tem andado? Quem são as influências do seu filho? Não, eu conheço todos os amigos do meu filho. As famílias? O que eles fazem? Você está dentro das casas, vendo o que acontece? Porque assim como na casa de José havia uma desestrutura, em tantas outras casas também existem. Nós não podemos negociar e negligenciar o coração e o destino das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. A psicologia vai dizer, aí Carol pode até me corrigir nisso, né? A psicologia vai dizer que até os 7 anos, o caráter e a personalidade de uma criança é formado. Depois disso, você precisa suar a camisa para fazer algumas interferências. O Egito já chegou.
Eu não posso esperar o Murilo fazer 7 anos, meus irmãos, para chegar no coração dele. Eu preciso garantir isso hoje, com 2. Porque aos 7, talvez já seja tarde. Mas, para Deus, não tem psicologia, não tem dados científicos, porque o tempo dele é outro. Mas quanto mais nós demorarmos, mais estragos o Egito pode fazer no coração deles. Primeiro destaque é para você, pai. Agora o segundo destaque é para nós, filhos. Hoje nós temos acesso a muitas informações e sabemos desde muito cedo o que é certo e o que é errado. Mesmo que você ache que seus pais estão ultrapassados, isso aí tem nada a ver, pai. Mesmo que você ache que o seu pai não te ame, assim como os irmãos de José achavam. Mesmo que você ache que o seu pai e mãe tenha falhado, ou esteja falhando, você hoje pode decidir fechar o seu coração para o Egito. Você hoje já pode tomar a decisão de blindar o seu coração para o Egito e se apegar à revelação da palavra de Deus para você. Para nós concluirmos, meus irmãos, José tinha apenas 17 anos quando ele foi vendido. Em torno dos 26, 27 anos ele foi preso e foi para a prisão. Aos 30, uma nova virada começa a acontecer. Ele é posto como governador do Egito, o segundo posto de maior poder e autoridade na terra. Era daquele menino vendido aos 17 anos, rejeitado pelos irmãos, um jovem sonhador que manteve a sua mente fixa na palavra e na promessa de Deus. José esperou aproximadamente 22 anos para rever os seus pais. E mesmo com tanto tempo de espera, ele manteve o seu coração fechadinho com Deus. Ele entendeu o motivo e o propósito da sua vida. Sabe, queridos, e esse texto foi o texto que virou a chave no meu coração. Porque assim como José, eu também tive problemas com a minha família. Não de venda, não de rejeição, mas o meu pai abandonou a gente, teve uma outra família e beleza. Mas o Egito entrou no meu coração e tentou fazer alguns estragos. E eu achava que estava tudo bem, porque eu estava na igreja, eu já tinha ido para a igreja, eu já estava ali há anos. Eu já tinha me batizado, eu já frequentava, eu já participava ativamente. E achava que estava tudo bem. Mas ainda existiam algumas caixinhas do Egito guardadinhas no meu coração. E quando José, a partir do capítulo 44 de Gênesis, começa a ver essa mudança da sua vida, a fome se instaura dentro do Egito e em todas as regiões. A família de José sabe então que lá no Egito estava vendendo trigo e comida para eles. Jacó fala: vai agora para lá comprar mantimento, porque senão nós vamos morrer de fome. Os irmãos vão, e sabe o que acontece? José imediatamente, 22 anos depois,
reconhece de longe os seus irmãos. E tudo aquilo que ele estava guardado dentro do seu coração começa a querer vir para fora. Toda a sua raiz de amargura, de mal-estar causado por anos, começa a querer sair. E ele segura e ele trama algumas coisas. O final da história talvez você já conheça. Ele coloca na bagagem a prata, negocia, o irmão fica, os irmãos vão, pedem para trazer Benjamim, o pai não quer deixar, porque ele já perdeu José. Aí os irmãos trazem Benjamim, aí ele de novo dá um golpe de vista nos irmãos. E aí chega um ponto que todo aquele sentimento dele sai. E ele põe para fora aquela dor. E ele deixa aquilo sair de modo que todo o Egito percebe que tem algo diferente vindo da casa do governador. Mas o grande fator não está aí. Abre sua Bíblia no capítulo 45 de Gênesis. A essa altura, a partir do versículo 1, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José. Eu fico imaginando a reação deles. Deu ruim, ferrou para nós. Onde está a porta para a gente sair vazado? Talvez quando você está diante do seu desafio, do seu problema, você pense isso. Querido, certa vez na minha adolescência, meu pai separado da minha mãe, eu morava aqui em Jardim, meu pai em Barcelona. Eu precisava ir aqui no Baneste, se eu não me engano, em Jardim Limoeiro. Subi, o morro, fui pegar o ônibus no São José. Oh Deus, misericórdia. Lembro disso como se fosse hoje, irmãos. Entrei no 507, porque ia direto, Eu subi, dei sinal, entrei no ônibus e virei. Quando eu virei para ir para a roleta, quem estava no ônibus? Meu pai. Eu na hora falei, vou falar para o motorista. Gente, sem brincadeira, em milésimos de segundo a minha mente deu conta de pensar isso. Vou falar para o motorista: para, motorista, porque eu peguei o ônibus errado. Porque eu não queria enfrentar o meu desafio. E aí, para enfrentar, eu disse: benção, pai, tudo bem? Tchau. E fui para dentro do ônibus. Talvez isso para ele, meu irmão, não tenha tido nenhum significado, mas para mim teve. Porque isso me marcou. O que ele vai dizer? Como é que vai ser? Como é que eu me comporto agora? E talvez a sua escolha, assim como a minha, seja na maioria das vezes fugir. Porque é melhor eu fugir do que eu enfrentar aquilo que me desafia. Melhor eu fugir do que eu encarar a realidade e os meus problemas de frente. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder, porque José perguntou: meu pai ainda está vivo? E aí, queridos, aqui agora a gente vai em direção a um José maduro, que entendeu o propósito dele ter sido vendido e preso. Cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José disse:
eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam mais, nem se recriminem, não se preocupem, não fiquem inquietos. Fica tranquilo, está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque eu entendi que foi para salvar vidas que Deus permitiu que eu passasse por tudo isso. Foi para que eu preservasse inclusive a vida de vocês que eu cheguei aqui. E essa resposta de José não me permite não falar da direção que Mordecai dá para Esther. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14, Mardoqueu, tio de Esther, disse para ela assim: o povo estava diante de uma situação de perseguição e iminente morte, e ele disse para ela: talvez seja para um tempo como esse que você chegou aqui. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus permitiu que você passasse por tudo isso. Querido, nós não sabemos o motivo e o final da nossa história. A de José está na Bíblia e você pode chegar em casa e conferir. Gênesis capítulo 45, Esther, o livro todinho, você vai ver a história dela, Davi, Daniel, tantos outros. Mas a sua, o final ainda não foi escrito. Nós não conhecemos, porque quem escreve a nossa história não somos nós, é o Pai dos céus. É Ele quem determina quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos. É Ele quem dá o destino final para mim e para a sua vida. Mas como pais, nós podemos apontar o caminho para os nossos filhos. Nós podemos dizer: filho, siga o caminho da luz. Filhos, olhem para Deus, dediquem os seus dias a Ele, e você vai ter tudo o que você precisa. Você pode virar para você, porque você também é um filho, e dizer: eu tenho um pai que me aponta o destino, que mostra o caminho, o alinhamento. Não importa se você tem 10, 15, 30, 50 ou sei lá quantos anos. Queridos, o tempo é urgente de os nossos corações estarem blindados para Ele, porque no tempo não vai melhorar. Se você espera por uma política que vai ser melhor, não vai ter. Se você espera um governo justo, não vai ter, porque a palavra já nos aponta isso. Ou você blinda o seu coração hoje, ou você vai ficar vulnerável ao Egito. Ou o nosso coração é entregue para Deus hoje, ou ao sair daquela porta, meu querido, em nome de Jesus, me entenda, eu não quero que você saia por aqui hoje do mesmo jeito que você entrou, mas o Egito pode te matar ao sair daqui. Pode. Você pode tomar a decisão de blindar o seu coração e seguir o propósito dos céus, se submeter a uma autoridade que te ajude a dar destino. Eu entendo que essa noite a palavra é para pais e filhos. Onde estão os pais que precisam se posicionar e dar destino aos filhos? Agora, como pai, eu quero falar para você, pai. Nós homens vamos prestar contas a Deus, porque nós estamos negligenciando o destino da nossa casa,
e da nossa família. Você pode achar que não, mas nós vamos prestar contas a Deus. Não significa que as mulheres não possam trabalhar, não possam fazer, não é sobre isso. Mas há uma palavra de paternidade e de destino, que a responsabilidade é nossa. E nós estamos entregando essa responsabilidade, na maioria das vezes, na mão das mulheres. Nós estamos sobrecarregando as mulheres, porque além de cumprir o papel delas, elas estão cumprindo o nosso. Pais dão destino para os filhos. Os pais precisam apontar o caminho para os filhos. Onde estão os pais que precisam alinhar o seu coração com os céus para ajudar a alinhar a rota dos filhos? Onde estão os filhos que precisam entender que Deus hoje não age apenas por meio de um pai biológico, e pela graça Ele envia hoje pais espirituais para cumprir um propósito que foi dado aos biológicos, mas negligenciado, e dar destino a filhos. Onde estão os filhos que querem receber destino em alinhamento dos céus? Fique de pé no seu lugar, meu querido. Feche os seus olhos. Te sentimos aqui essa noite, Deus. Te sentimos aqui essa noite, Pai. Te sentimos aqui e sabemos que o Senhor é o grande Pai. E como um Pai perfeito e amoroso, o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero convidar você, querido, a se posicionar hoje como um pai. O meu primeiro destaque foi para nós como pais. Onde estão os pais que junto comigo quer se posicionar e mudar a rota da sua família e dar um novo destino? Pais, mães, tios, avós. O meu convite para você hoje é: decida rever o que você tem feito. Decida reavaliar as suas decisões e a sua postura como pai e mãe, e mudar a estratégia que você tem adotado. Não importa se o seu filho tem 10, 20, 30 anos, se é solteiro ou casado, você ainda é pai, e há uma legalidade sobre a sua vida, na vida dos seus filhos. Enquanto nós adoramos ao Senhor, quero te dar a oportunidade de conversar com o Senhor.